Negócio bom demais fechado pro Flamengo. Tá aí o ponta que o Zé Boto quer, Pedrão. Será, rapaz? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui no estacionamento do Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde a bola vai rolar para Flamengo e Bayern de Munique amanhã, às 4 horas da tarde, horário aqui dos Estados Unidos, e às 5 horas da tarde, horário de Brasília, pessoal. E é mais ou menos esse sol aqui que vai estar fazendo amanhã, no horário do jogo, bastante calor. Por isso que eu tô gravando até esse vídeo aqui de dentro do carro. Falei, pô, não dá pra gravar do lado de fora, que senão eu vou suar igual frango de padaria. Então é melhor gravar aqui do ar-condicionado do carro. A gente teve a oportunidade, antes de vir aqui para Miami, que fica mais ou menos 3 horas de viagem de carro, lá da onde a gente estava, em Orlando. O Flamengo treinou hoje normalmente por volta das 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, horário de Brasília, lá no complexo esportivo da ESPN, torcedor rubro-negro. O Flamengo teve algumas novidades, eu vou passar para vocês. Tive a oportunidade de acompanhar também o treinamento do Bayern de Munique. Pois é, dei uma bisoiada lá no treinamento do Bayern de Munique e Manuel Neuer percebeu que jornalistas brasileiros estavam ali, eu, Guilherme Flazueiro, o Gabriel Orfon, o Lucas Bayer, todo mundo ali, e ele deu um bom dia pra gente. Bom dia, a gente foi e retribuiu o bom dia pra ele, mas espero que ele frangue no jogo de amanhã para que o Flamengo avance para a próxima fase do Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes. Aliás, Botafogo eliminado do Mundial. Não, porque ganhou do PSG. Nós vencemos o campeão da UEFA Champions League. O Botafogo é campeão do mundo. Coisa nenhuma, já voltou ao normal. Isso é Botafogo. Ao mesmo tempo que vence o PSG, perde para o Palmeiras na prorrogação, e perdeu porque foi covarde. Foram covardes dentro de campo, se acadelaram, montaram uma linha de 5 contra o Palmeiras, que é uma equipe brasileira que já está acostumada a jogar nesses embates, nacionalmente falando. Aí o Rodrigo Matos, quando o Botafogo ganhou do PSG, tuitou que o Botafogo, há quem ganhe do gigante europeu jogando igual o Madureira, e há quem ganhe do Chelsea jogando igual o Flamengo, que o Flamengo contra o Chelsea dominou a partida, fez 3-1, né? Botafogo ganhou de 1-0 do PSG daquele jeito, lutando por uma bola, tudo bem, ganhou, parabéns, aquela coisa toda, mas jogando aquele futebol paupérrimo. Aí foram lá cancelar o Rodrigo Matos. Ah não, porque ele não pode dizer isso, tem que respeitar o Botafogo, porque isso... Tá aí, ó, não tem repertório, só sabe jogar na defesa, tomou 1-0, não consegue virar o jogo. Foi eliminado pro Palmeiras, gol do Paulinho no primeiro tempo da prorrogação, de canhota, o cara machucado, aí teve que sair no meio do jogo, né? Enfim, é o Botafogo voltando ao normal. Primeiro clube brasileiro eliminado aí da Copa do Mundo de Clubes, e o Palmeiras é o primeiro clube brasileiro, o primeiro clube da competição a avançar para as quartas de final. O duelo do Palmeiras vai sair do confronto entre o Benfica e Chelsea. Vou até torcer para o Chelsea passar, porque eu quero ver qual vai ser o comportamento do Palmeiras contra o Chelsea. Vai ter como tirar aí, aparecer um tirateima aí, né? Para ver se o Flamengo realmente foi absurdo contra o Chelsea, porque eu duvido que o Palmeiras vai ter o volume de jogo que o Flamengo teve contra o Chelsea, metendo 3-1. Eu duvido, vai todo mundo jogar lá atrás por uma bola e vai perder de qualquer jeito. Aliás, pessoal aí, os fiscais de público que adoram, ah não, porque o Flamengo só botou tanto no jogo, porque isso, porque aquilo. 33.657 pessoas presentes no Botafogo e Palmeiras, 2 equipes brasileiras, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Só botou isso, né? E o Flamengo contra o Chelsea botou para mais de 50 mil pessoas dentro do estádio. E para o jogo de amanhã já foram vendidos aí 40 mil ingressos, basicamente, beleza? Flamengo e Bayern
treinam ao mesmo tempo e De La Cruz e Musiala vão a campo, torcedor rubro-negro. Equipes se enfrentam amanhã pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes às 5 horas da tarde. Se pelo lado brasileiro o Nico De La Cruz esteve presente nas atividades, Musiala pelo lado alemão também esteve presente nas atividades. É um bom jogador, um dos melhores jogadores da equipe do Bayern de Munique, está voltando de lesão, não acredito que ele seja titular contra o Flamengo, mas é um jogador que naturalmente deve entrar ali no segundo tempo para agregar a equipe do Bayern de Munique, que é um dos grandes talentos aí do futebol alemão hoje, é o Musiala. Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, Nico foi a campo nessa sexta-feira para trabalhos de preparação física. Neste sábado, ele se juntou ao restante do grupo do Flamengo no aquecimento. Posteriormente, a atividade foi fechada para a imprensa. Liberou 15 minutinhos no Flamengo, acompanhei 7, liberou 15 minutinhos lá no Bayern, acompanhei 8. Na realidade, 7, que é mais ou menos 1 minuto, tempo de deslocamento da onde o Flamengo estava treinando, da onde o Bayern de Munique estava treinando, né? Um deslocamento bem longo, justamente para não ter problema. Ah, tá vendo meu treino, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Não teve problema em relação a isso. O uruguaio ainda não jogou, sequer foi relacionado nessa Copa do Mundo de Clubes. Ele vivia a expectativa de ser relacionado para o embate contra o gigante inglês, o Chelsea, mas voltou a sentir dores no joelho e não vinha treinando com o elenco. Na sexta, ele disse que trabalhava para ficar à disposição contra o Bayern de Munique. Deu uma entrevista à Flamengo TV dizendo claramente que queria ficar à disposição para esse embate diante da equipe do Bayern de Munique. O craque do Bayern, por outro lado, estreou com um hat-trick na goleada por 10-0 sobre o Auckland City. No segundo jogo contra o Boca, Musiala sentiu um desconforto físico e foi substituído e sequer entrou em campo diante da equipe do Benfica. A imprensa alemã dá como praticamente certo o retorno do meia no confronto diante da equipe do Flamengo. Entretanto, não está 100% ainda. O Flamengo viaja nesta tarde aqui para Miami, deve estar viajando nesse exato momento. O jogo contra o Bayern amanhã será o terceiro estádio que o Flamengo jogará nesta edição aqui da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. E daqui a pouquinho, por que eu tô aqui no estádio? Não é só para gravar o vídeo, não. Estou aqui no estádio porque daqui a pouquinho tem um tal do MD-1, Media Day -1, dia de mídia -1, um dia antes do jogo, que tem a entrevista pré-jogo do Filipe Luiz, tem a entrevista pré-jogo de 3 atletas do Flamengo, que serão selecionados para conversar com a imprensa, do Kompany, técnico da equipe do Bayern de Munique, e também teremos a entrevista de 3 jogadores do Bayern de Munique que serão selecionados para conversar com a imprensa. Deve selecionar, sei lá, o Harry Kane, o Manuel Neuer, quem sabe, né, por ser uma grande estrela do futebol mundial, não sei ainda, e talvez o Rafael Guerreiro, que é português, até para facilitar a comunicação com os jogadores do Bayern. Não sei, evidente, algum deles deve falar inglês para facilitar a comunicação. Agora, em alemão, realmente fica complicado. Eu mal falo inglês, quer dizer, eu não falo inglês, estou aprendendo ainda. Em alemão, realmente seria bem complicado. Quem sabe um dia, né, estudando bastante aí, a gente não chega lá. O Neuer deu bom dia para os jornalistas que estavam lá. É porque ele jogou a Copa do Mundo no Brasil, 2014, ficou um mês no Brasil, porque ele foi campeão, né, aquela coisa toda. Jogou com vários brasileiros, o Dante, o Rafinha, né, entre outros jogadores aí do Brasil, e aprendeu alguma coisinha ali falando em português, né? Muito amigo do Rafinha, o goleiro Manuel Neuer, beleza? Brasil teve o maior número de jogadores que fizeram gols na fase de grupos do Mundial de Clubes. Copa do Mundo de Clubes, cerca de 18 jogadores brasileiros fizeram gols, 17 argentinos e 11 franceses. Jogadores de 38 dos 72 países que tiveram em campo marcaram gols, e de longe mais brasileiros marcaram gols, né? Até porque tinham 4 equipes brasileiras envolvidas nesse torneio, agora só temos 3, a tendência é que o funil vá fechando, vá funilando, e cada vez mais teremos menos atletas neste
torneio, beleza? Pessoal, saiu uma nova pesquisa sobre a maior torcida do Brasil e o Flamengo simplesmente fica com 20,6% dos torcedores no Brasil. Na segunda colocação veio o Corinthians com 13,9%, caiu em relação à última pesquisa. O Flamengo subiu em relação à última pesquisa. Tem o São Paulo com 10,1%, tem o Palmeiras com 7,8%, o Cruzeiro e o Vasco com 6%, depois Grêmio, Atlético e Botafogo, Inter, Bahia, Sport Recife, Vitória, Ceará, o Fluminense nem aparece, né, aqui nessa contabilidade. É pequena realmente a torcida do Fluminense, com todo respeito, mas é pequena, né? Enfim, isso aí é mera constatação, não é clubismo, beleza? Jürgen Klopp detona a Copa do Mundo de Clubes, pessoal. Ele falou o seguinte: a pior ideia já implementada no futebol para o ex-técnico alemão, atualmente diretor global da holding da Red Bull, né? Tem o RB Salzburg, RB Leipzig, RB New York, tem o RB Bragantino, e é o Klopp que manda tudo nessa holding. E ele falou o seguinte: a pior ideia já implementada no futebol. Entendo quem diga que o dinheiro recebido para participar é uma loucura, mas isso não acontece com todos os clubes. No ano passado, houve a Copa América e a Eurocopa. Este ano, temos a Copa do Mundo de Clubes. No ano que vem, temos a Copa do Mundo. Isso significa que não há recuperação real para os atletas envolvidos, seja física ou mental, destacou em entrevista ao jornal alemão Die Welt. Acho que é assim que se fala, enfim, não sei falar alemão. Agora, gente, vou falar um negócio para vocês aqui. Eu reconheço que a integridade do jogador, a saúde do jogador, ela tem que estar em primeiro plano. Agora, eu tenho uma teoria sobre isso, sobre esse negócio de porque tem muito jogo, porque tem muita competição, só aumenta as competições, os atletas vão... A minha teoria é o seguinte: cada vez mais os salários do futebol, os valores envolvidos no futebol, eles aumentam. E aumenta, e renova, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Vocês viram quanto o Cristiano Ronaldo vai? Porque lá é outra história. A Arábia Saudita, os caras tem petróleo pra caramba, tem dinheiro pra caramba. Então, em função desse aumento significativo, substancial, do salário dos atletas, dos valores envolvidos no futebol, cada vez mais, meu amigo, tem que ter mais publicidade. Para ter mais publicidade, tem que ter mais jogo, tem que ter mais exposição, tem que ter mais... E nego, o pessoal vai botando mais e mais e mais e mais e mais. Então, será que nós vamos diminuir o jogo, mas o salário vai cair também? Aí eu acho que não vai ficar tão legal, né? Mas porque não tem como pagar um salário absurdo que os caras recebem e não tem que ter jogo para vender televisão. Aí entra o dinheiro da DAZN, como tá entrando aqui, o dinheiro da Globo, da Cazé TV, da Coca-Cola, do Bank of America. Dinheiro. Por isso que a FIFA paga essa premiação milionária. Então, é verdade que tem o lado do jogador, a saúde, são trabalhadores, eles merecem ter férias, tem que ter férias, não pode, tem que ter. Mas assim, tem o outro lado que do salário ninguém fala, eu topo baixar meu salário, mas tem que jogar menos. Né? Isso aí é um grande X da questão. O Rafinha, atacante do Barcelona, deu uma declaração que a torcida brasileira ficou empolvorosa com ele, não gostou nada, ficou furiosa, melhor dizendo. Ele falou o seguinte: particularmente falando, como alguém que joga em um time europeu, eles estariam de férias, né? Marquinhos e Beraldo do PSG, por exemplo, eles jogaram a final da Champions. Depois se apresentaram à seleção brasileira e agora estão disputando esse torneio. Eles não pararam. Muitos dizem que é uma desculpa, mas abrir mão das férias
por obrigação é muito complicado. É um direito do jogador ter que abrir mão das férias para jogar algo que você é obrigado. É muito ruim. O Zico, ídolo, ídolo máximo do Flamengo, respondeu a essa declaração do Rafinha. Não gostou da declaração do Rafinha, pelo que ele respondeu. E na razão dele, acho que o mundo da bola não vem gostando das declarações que o Rafinha vem dando desde que ele falou naquela entrevista pro Romário, que ia bater em Argentina e a seleção brasileira. Pegou, foi lá e tomou de 4. Já chamou um holofote para ele. E o Zico falou: ninguém soube ontem que iria ter essa competição. Ela já estava definida há muito tempo. Ele talvez tenha dado sorte que a única Copa do Mundo que ele disputou foi no meio da temporada, onde a FIFA bagunçou o calendário do futebol mundial para satisfazer o Catar. Verdade, porque a Copa do Mundo é do mesmo, né, mesma época do ano. Só que no Catar foi no final do ano, porque o calor no Catar é muito, vamos colocar no final do ano, que aí já é inverno lá, dá pro pessoal correr, porque é no meio do deserto, né? Se ele tivesse jogado como todo mundo jogou no período de férias, ele não daria essa declaração, falou o Zico. E tá certo o Zico. Tá correto o Zico. Parabéns ao Zico, tá? Segundo o jornalista Vene Casagrande, o nosso Vinícius Souza, volante revelado pela base do Flamengo, está a caminho do Wolfsburg, da Alemanha. O clube alemão vai pagar 15 milhões de euros, mais ou menos 96 milhões de reais, ao Sheffield United pelo jogador. Por ter sido o clube formador, o Mengão terá direito a 5% do valor da transferência, aproximadamente 4 milhões e 800 mil reais para os cofres rubro-negros. Então, negócio bom, maravilhoso, fechado para o Flamengo, torcedor. Vamos avançando aí. Pessoal, tem informação aí do canal do Paparazzo Rubro-Negro. Roger Carrascal, que negocia com o Flamengo, já está procurando uma residência e cargo na cidade do Rio de Janeiro. O meia colombiano deve ser oficializado como novo reforço do Flamengo nos próximos dias. Há mais ou menos um mês, ele já negocia com o Flamengo e está na Colômbia, aguardando o sinal verde do Dinamo de Moscou para sair da Colômbia e viajar rumo à cidade do Rio de Janeiro, minha galera. PP do Porto teria sido oferecido ao Flamengo, torcedor rubro-negro. Ex-jogador do Grêmio, o ponta, né, que estava jogando, se destacando no Grêmio, foi vendido para o Porto, mas esse time do Porto é ruim pra carilha, caiu na primeira fase da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, tem uma lista de saída lá no Porto, o pessoal ficou revoltado, porque não vale, porque não liga. Os portugueses ficaram tudo revoltados lá com o desempenho do Porto nesse torneio, e o PP deve ser um desses atletas na barca do Porto e teria sido oferecido ao Flamengo para realizar uma contratação. Você apoia a possível vinda de PP para o Flamengo? Vai lembrar que o Flamengo quer um ponta para jogar ali do lado direito. Milan anuncia 2 saídas e uma delas estava envolvida com o Flamengo, torcedor. Pois é, o lateral direito, o Walker, ex-jogador da equipe do Manchester City, que aliás estava emprestado ao Milan pelo Manchester City, agora vai voltar, mas deve ser negociado de novo, e o meio-campista João Félix, que o Flamengo já tentou a contratação, estão de saída da equipe do Milan, a ver se o Flamengo vai voltar à carga pelo João Félix. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não se da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.